Como que é a vida de um crente antes de ser batizado com o Espírito Santo e depois de ser batizado com o Espírito Santo? Essas são algumas coisas que nós iremos aprender nessa lição. Bom, a paz do Senhor, irmãos. Vamos iniciar nossa pré-aula. Sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Assembleia de Deus em Mauá. E vamos estar dando início à sexta lição. E o tema do trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de número 6, que tem como tema o avivamento no ministério de Pedro. Texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório. Escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo número 14. A verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, do versículo 14 até o versículo de número 24. Os objetivos da lição: primeiro, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes, compreender o impacto do batismo do Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. 3. Ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Introdução. E aí a gente quer deixar um recadinho para os professores. Caro professor, nessa lição veremos o avivamento espiritual na vida do apóstolo Pedro após o batismo do Espírito Santo. Antes do dia de Pentecostes, os evangelhos revelam características de um homem impulsivo, de um caráter volúvel e indisciplinado, após reencontrar o Senhor ressuscitado e receber a missão de apacentar as suas ovelhas. Pedro assume um papel proeminente na liderança da igreja primitiva, mas para o exercício pleno do seu ministério, bem como de todos os demais discípulos de Cristo, faltava-lhe experimentar o revestimento de poder do alto. Esse poder transformador capacitou o apóstolo não apenas a operar milagres, como também a testemunhar a fé em Jesus por meio de uma mudança de caráter. A partir da experiência do apóstolo Pedro, sua classe aprenderá importantes lições do tocante às mudanças que o avivamento espiritual provoca no caráter do crente. E aqui a gente poderia fazer uma pergunta: como pode ser a vida de um crente, de uma pessoa, antes e depois de um avivamento espiritual, ou seja, de receber a virtude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo? O tópico 1. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Pedro, antes do Pentecostes. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificaram. A resposta foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou-lhe a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Tomando a palavra de Pedro, respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, a lição trata Pedro antes do Pentecostes, antes dele ser revestido com o Espírito Santo. E aí, aqui é um texto muito conhecido, onde Jesus se dirige aos discípulos e ele faz uma pergunta de quem as pessoas diz que ele é. Então, são várias respostas: João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas.
Então agora o Pedro, ele toma a frente, ele representa os demais discípulos e ele diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz para ele que não foste nem a carne nem sangue que o revelasse, mas o Espírito Santo. Então a gente vê aqui ele impulsionado pelo Espírito, inspirado por Deus, ele identifica Jesus como o Cristo. Porém, quando a gente vai olhar o mesmo um pouco mais para frente, vamos ver que quando Jesus começa a dizer que ele tem que se dirigir a Jerusalém, onde ele vai ser morto e sofrer, esse mesmo Pedro começa a censurar Jesus e Jesus diz uma palavra muito dura, né? Para trás de mim, Satanás, para o mesmo Pedro que há um tempo atrás disse que, inspirado por Deus, disse que Jesus era o Cristo. E um pouco mais para frente, esse próprio Pedro, ele não entende a missão de Jesus e Jesus ali, ao falar isso, identifica que o que Pedro estava falando era uma ação maligna. Então esse é um primeiro ponto aqui do Pedro. Outro ponto desse primeiro tópico, né, Pedro antes do Pentecostes, Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, antes de... Primeiro ele tem essa... de falar quem é Jesus, depois... E aí agora num episódio muito triste da vida de Pedro, né, outro episódio revelado foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. E Jesus lhe disse, ele o negaria 3 vezes, Mateus 26, 31 e 35. A primeira vez negou diante de uma criada. A segunda diante de outra criada que dissera que vira com Jesus. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundamente arrependimento. Então a gente vai ver um outro episódio de Pedro, e ele, de uma forma, quando Jesus ali disse que muitos, quando ele fosse preso, muitos dos seus discípulos muito o abandonaria, Pedro toma a frente e diz que jamais ele iria até a morte com Jesus. E Jesus então diz, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, Pedro, antes aí do Pentecostes, num momento ali onde Jesus está sendo julgado, uma serva acusa ele de ser um discípulo de Jesus, então ele começa a negar Jesus de uma forma acovardada. Então esse é um outro aspecto do Pedro antes do Pentecostes. Então, síntese do tópico é o Espírito Santo transforma Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Então a gente vê uma pessoa volátil, uma pessoa que não tem firmeza de caráter, e aí como que o Espírito Santo ele vai transformar a vida de Pedro, como que ele vai agir na vida de Pedro. Então a gente pode tirar muitas experiências para nós aqui de como que era a nossa vida antes de ser avivado, antes de sermos cheios do Espírito Santo, como que nós andávamos, como que era a nossa firmeza. Então, hoje, em uma época tão difícil da igreja, onde não se busca mais o batismo com o Espírito Santo, onde não busca uma vida na ênfase, cheio da virtude do Espírito Santo, como que o Espírito Santo ele pode transformar nosso comportamento, a nossa maneira de agir, de pensar diante de situações difíceis. E Pedro após o Pentecostes. Então a gente agora começa a dar ênfase no Pedro ali em Atos, que é a base da leitura bíblica em classe, que é o Atos 2. Então Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno, o espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, Atos 2,18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungindo no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveria fazer. Então, o Pedro, após o Pentecostes, é uma outra pessoa, é uma outra postura,
uma pregação eloquente, uma pregação cheia do Espírito Santo, que faz com que pessoas sejam levadas ao arrependimento. E interessante que quando nós vamos ver o relato bíblico, ainda prosseguindo em Atos, a gente vai ver que esse mesmo Pedro que negou Jesus antes de ser avivado, ele negou Jesus para uma serva, ele vai ser então levado agora diante das autoridades de Israel, do Sinédrio, e ele então agora cheio do Espírito Santo vai se dirigir às autoridades de Israel e até vai dizer que eles que foram que crucificaram a Jesus. Ele anuncia Jesus com ousadia e aí a gente vai ver um outro Pedro, um Pedro cheio do Espírito Santo, um Pedro ousado e um Pedro que a sua pregação, a forma como ele se expressa, o Espírito Santo faz com que as pessoas sejam levados ao arrependimento. Então, um primeiro ponto que a gente vê aqui é que quando somos batizados pelo Espírito Santo, a forma como nós testemunhamos de Jesus, a forma como nós nos expressamos e como a questão do medo, como que o Pedro, uma pessoa que era medrosa, e nega Jesus para uma serva, então agora ele vai testemunhar de Jesus, vai pregar para mais de 3.000 pessoas e depois ele vai pregar diante do Sinédrio, que são as maiores autoridades de Israel, de uma forma corajosa e ousada. Um outro ponto é o Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Então a gente vai ver um outro ato de coragem do apóstolo Pedro, o primeiro na ministração, na pregação em Atos 2, e depois, posteriormente também, ele vai ter um encontro com o Sinédrio, e depois ele então agora, diante de uma cura extraordinária, ele está se dirigindo ao templo, então ele se depara com um homem que está ali coxo, e impulsionado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele então agora vai declarar a cura, vamos dizer assim, para aquele homem, e o Espírito Santo vai usar ele de uma forma extraordinária. Então a gente vê um segundo passo, vamos dizer assim, um segundo estágio na vida de Pedro aqui, sendo usado de uma forma extraordinária por meio dos sinais ou dos dons espirituais, principalmente na questão da cura. Então a gente vê como após ser avivado pelo Espírito Santo, como Pedro ele prega de uma forma ousada, de uma forma que leva as pessoas ao arrependimento. E um segundo ponto, nós vamos ver como que o Espírito Santo usa esse mesmo Pedro para que possa se manifestar um milagre extraordinário por meio desse apóstolo. Então a gente vai vendo a mudança do apóstolo Pedro diante dessas circunstâncias, diante dessas narrativas que Atos vai nos mostrando. Então Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões, ou seja, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, como a mensagem dos apóstolos, Atos 4, 1 a 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, tribunal religioso dos judeus. Então, tudo isso aconteceu na vida do Pedro, após ele ser cheio do Espírito Santo, após ele ser avivado. Então, ele é um homem que o Espírito Santo usou ele de uma forma extraordinária. E quais foram as consequências? Ele foi preso e o texto bíblico em Atos vai mostrar que ele estava dormindo, estava tranquilo, estava calmo. E, de novo, quando a gente volta e vê o Pedro antes do Pentecostes, diante de uma serva, ele nega Jesus. E aí, como a gente vê como que o Espírito Santo ele faz toda uma diferença na vida de uma pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo. Então nós vemos hoje, olhando para a vida de Pedro, olhando para o testemunho de Pedro, como é importante
a gente buscar o enchimento do Espírito Santo, a ter uma vida avivada no Espírito Santo. Então, hoje, e aí fica para os professores, acredito que essa aula é uma aula propícia para a gente abrir uma discussão junto com os alunos e perguntar como que era a nossa vida algum tempo atrás. Nós éramos mais avivados, nós somos mais avivados agora, ou o que está nos impedindo de ter uma vida avivada. Então, porque a gente vai ver em Atos, vai mostrar muito essa ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, e como a lição fala de Pedro, mas poderíamos dar outro exemplo, o próprio Estevão é um homem, um diácono que é cheio do Espírito Santo, e da mesma forma ele prega, e na sua pregação, uma pregação eloquente, fervorosa, e que o levou a ser morto. Nós vamos ter um outro, o Filipe, também um homem cheio do Espírito Santo, que também está anunciando o Evangelho. O Espírito Santo direciona ele. Uma passagem muito conhecida, que quando o Espírito Santo conduz a pregar o Evangelho para o eunuco. A gente vai ter também a própria vida do apóstolo Paulo. Então a gente tem vários exemplos de pessoas que tiveram as suas vidas avivadas e transformadas após ter um encontro com o Espírito Santo. Então é só uma das muitos relatos que Atos nos mostra, mas com uma ênfase é Pedro, é evidente, muito claro, como que o Espírito Santo ele transformou a vida do Pedro, como que ele teve uma vida avivada e como o Espírito Santo pôde fazer coisas extraordinárias por meio da vida do Pedro. Síntese do tópico 2. O movimento do Espírito Santo na vida do Pedro foi notório em muitas ocasiões. O tópico 3, ele vai falar sobre o avivamento, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Então, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta havia uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, 8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Então, como que a igreja atual ela tem experimentado o Pentecostes? Como que o Pentecostes tem sido realizado, sido efetuado na vida da igreja? Hoje é fato, é notório como a igreja está passando por muita dificuldade. Alguns dizem de crise de identidade. Em lugares como o Ocidente, onde nós temos liberdade, onde a igreja tem crescido, nós vemos uma ausência de fervor espiritual. E a pergunta que Jesus faz, né, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então é uma pergunta que a gente se faz hoje para a igreja atual. Quando a gente vê o Pentecostes, quando ele se inicia no início do século, nós vemos aí um grande avivamento espiritual, e a gente pode até retroceder um pouco mais e ver como que isso se tomou uma dimensão muito grande em países como o leste europeu, Europa, o próprio país de Gales, onde houve um grande avivamento. Nós tivemos o resultado desse avivamento, os missionários Daniel Berg e Gunnar Ling foram enviados para o Brasil, e até então, alguns anos atrás, se falava muito em batismo com o Espírito Santo, buscava-se os dons espirituais, uma vida cheia do Espírito Santo. Era uma coisa que se falava muito nas igrejas. Então havia um desejo, podemos assim dizer, maior de buscar o Espírito Santo. Então a gente vai vendo que a igreja atual, em alguns segmentos, em alguns nichos, ela tem deixado de buscar o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro quando, isso em 2002, 2003, falava muito do batismo do Espírito Santo, a necessidade de buscar o Espírito Santo, vigílias, cultos de oração específico nesse tema, e a gente tem visto que essa temática ela tem perdido força nos dias atuais.
Então fica um alerta aí para que a gente possa, de novo, ter esse desejo de buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, uma vida na plenitude do Espírito Santo. Então, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Tempo de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade, do esfriamento, do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. É interessante a gente ver hoje o cenário mundial e quem é atento às Escrituras e tem visto os relatos bíblicos, Paulo escrevendo a Timóteo, dos últimos dias, que se levantarão homens arrogantes, soberbos, amantes de si mesmo. E o que é interessante isso? Isso não é no mundo. Essas pessoas se levantarão dentro da igreja. Então, quando Paulo está falando ali, Paulo não está falando das pessoas do mundo, Paulo não está falando do contexto secular. Paulo está falando dessas pessoas se levantando dentro do contexto da igreja. E Jesus disse que o amor, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí, de novo, Jesus está falando para os seus discípulos. E o que às vezes tem ocorrido é que as pessoas olham para a iniquidade e elas, às vezes, de perseverar, de buscar mais, ela usa esse tipo de situação que está ocorrendo para se esfriar, para se afastar da fé. O próprio Senhor Jesus, em Apocalipse, capítulo 2, quando ele vai falar da igreja de Éfeso, ele vai dizer que uma das coisas que ele tem contra ela é que ela abandonasse o primeiro amor. E é interessante ali que no contexto de Apocalipse, quando ele fala abandonou o primeiro amor, ele está falando de tá faltando fervor. E quando a gente vai ler o relato, a gente vai ver que era uma igreja que era contra a heresia, que tinha até um ensino muito bom, que perseverava, que passava algumas dificuldades, mas Jesus falou assim, eu tenho contra você que vocês abandonaste o primeiro amor. Ou seja, vocês deixaram de ser fervorosos. Então, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, que foi uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, foi uma igreja que foi pastoreada por Paulo, foi pastoreada por Timóteo, a mãe de Jesus congregava lá, o apóstolo João foi pastor dessa igreja também. Então, era uma igreja que foi abençoada com muitos apóstolos que foram ali, foram ministrar ali. Então, quando se passa ali um período de talvez de 30, 40 anos, essa igreja está sendo repreendida por Jesus porque ela abandonou o primeiro amor. Abandonou que o fervor. Então ela deixou de fazer as coisas com fervor. Ela não, a gente pode fazer, eu posso dar uma aula muito boa, mas se deixar de o fervor, se o Espírito Santo não impulsionar, se o Espírito Santo não estiver guiando, nada vai adiantar. Então, cabe um alerta para nós hoje de ver que a iniquidade tem se aumentado, a gente percebe pelos sinais que estão acontecendo que nós estamos aí nos últimos dias da igreja. Então, a igreja será arrebatada. A igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro anelava pela vida do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Uma coisa muito interessante que se fala muito hoje é que antes do arrebatamento ocorrerá um grande avivamento. Então isso faz todo um sentido, porque o avivamento ele sempre ocorre em momentos difíceis, em momentos de esfriamento espiritual, de apostasia, de abandono da fé. Então esse é um momento propício em que os avivamentos ocorrem. E certamente a igreja passará por um avivamento nesse sentido. E a gente vê, por exemplo, lugares como China, Coreia do Norte, lugares hoje aí, até saiu o ranking dos 50 países que sofrem mais perseguição. A gente vê como que esses irmãos que estão passando por dificuldades por causa da sua fé, como que eles são avivados, como que eles têm uma vida fervorosa com Cristo e eles não se
se deixa abater. Então a gente vê que um momento de dificuldade faz com que a igreja, ela, vamos dizer, cresça, ela busque mais a presença do Espírito Santo. Então, a igreja que será arrebatada, há uma necessidade que os crentes busquem a Deus. A parábola das 10 virgens, ela é muito simbólica nesse sentido, porque mostra 5 prudentes e 5 loucas. Então, isso é um cenário muito interessante para nós aprendermos, que 5, que representa aqueles crentes que estavam sempre buscando a presença do Espírito Santo, e fala das reservas que elas tinham de azeite, e todos nós sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Então mostra como que eram crentes, que há crentes que sempre buscam viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de busca a Deus, porque no arrebatamento da igreja, quem é cheio do Espírito Santo vai fazer toda a diferença. Essas pessoas que irão certamente ser arrebatadas. Por quê? Porque buscam a presença do Espírito Santo, fazem a obra com alegria, e fazer a obra de Deus exige-se que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo. Então a igreja que será arrebatada, ela precisa de que crentes avivados, crentes que realmente busquem a presença de Deus. Síntese do tópico. O avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que aguarda a esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. Então, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que está sempre buscando a presença de Deus. É uma igreja avivada espiritualmente, uma igreja que é dinâmica, é uma igreja que os dons espirituais floresce de uma forma muito natural, vamos dizer assim, porque as pessoas buscam a Deus, buscam a pessoa do Espírito Santo. Então, nessa lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça e de Deus, da unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Então, o que a gente pode aprender com Pedro? A gente vê um Pedro iracundo, um Pedro bravo, um Pedro medroso, um Pedro que falava fora da hora, mas depois que o Pedro é batizado com o Espírito Santo, que ele é revestido de poder do alto, é um Pedro que prega e as pessoas ouvem o Evangelho, as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo. É um Pedro que, diante de um sinédrio das maiores autoridades de Israel, ele não só acusa essas autoridades de ter crucificado a Cristo, como também ele prega a Cristo, e é um homem que vai ser preso e que, diante da prisão, ele é calmo, ali Deus entra com providência. É um homem que, quando se depara de uma situação de um coxo, cheio do Espírito Santo, ele se direciona a essa pessoa e ele fala e essa pessoa, em nome de Jesus, é curada, ou seja, o Espírito Santo usa a Pedro. Então a gente pode aprender com Pedro é isso aí. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela é diferente. Ela produz fruto. E ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da unção, de sabedoria e de poder de Deus, que é o que nós temos precisamos para esses últimos dias. Então acredito que essa aula será uma aula muito proveitosa para a gente fazer uma reflexão, fazer um momento de pensar em que ponto nós estamos como igreja e individualmente como que tem sido a nossa vida espiritual, como que tem sido a nossa busca pela plenitude do Espírito Santo. Nós somos crentes como Pedro, que antes de sermos cheios do Espírito Santo, uma vida toda atrapalhada, ou nós queremos ter uma vida após o Pentecostes, uma vida cheia do Espírito Santo. E
como eu gosto sempre de fazer, as obras consultadas aí. Esse livro eu confesso que eu não li, mas eu estava dando uma pesquisada nele. Antônio Gilberto, Fundamentos da Vida Cristã. O pastor Antônio Gilberto é uma autoridade das Assembleias de Deus. Trabalhou muito nesse aspecto da questão da doutrina, dos dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Esse livro tem um livro também, o outro livro, o Novo Testamento, a Teologia do Novo Testamento, um livro fundamental para esse trimestre, para a gente trabalhar essas temáticas aí acerca da ação do Espírito Santo aí, principalmente no Novo Testamento. E eu tenho indicado muito esse livro, que é o Espírito Santo da Bíblia, do Stanley Horton. Então ele vai trabalhando em todos os livros da Bíblia aí, como o Espírito Santo agiu, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no ministério de Jesus, na vida dos apóstolos e como que ele trabalhou na vida da igreja. Então são obras que são fundamentais aí para que a gente possa se aprofundar nos temas que serão abordados nesse trimestre. E esse trimestre tem sido um trimestre muito bom nessa temática de nós nos voltarmos aí a buscar o Espírito Santo com toda ênfase, com todo o ânimo, e que nós, como a igreja de Éfeso, a gente não possa vir esfriar. A gente vinha fazer as coisas fervorosas e crendo que um dia Jesus vai buscar a sua igreja e só vai subir aquele crente que é cheio do Espírito Santo. E eu já quero assim agradecer essa oportunidade e os irmãos possam aí escrever, deixar seus comentários, compartilhar e que nós possamos continuar aí nessa empreitada aí dessa pré-aula e que possa ser uma bênção aí na vida dos professores, dos alunos, de toda a Igreja Sopro Divino, todos os irmãos aí que têm nos ajudado aí, apoiando esse trabalho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.